Polo, como a gente viu, passou por um facelift recentemente. Há uma questão de 2 meses a gente falou da versão com câmbio manual e um motor tricilíndrico de 1 litro. Hoje a gente vai conhecer a Highline, a versão mais completa, que traz, mais, além de outros acessórios, o câmbio automático de 6 velocidades. Saudações, pessoal! O nosso carro de teste da semana é o novo Polo na versão Highline. Tem a versão também GTS, que tem o motor 1.4, versão exclusiva com motor 1.4. Em breve a gente pega uma para falar também. Eu peguei outra vez o Virtus. Mas o Polo passou por mudanças, né? Ele teve esse facelift, realmente ficou bem ajustado com o restante da linha Volkswagen. E é um carro que realmente já, aí, digamos, é bem vendido. A gente vê no número de carros na rua, né? Inclusive o Polo Track, que é um carro que eu vou pegar em breve lá na Volkswagen, que substituiu o Gol na versão de entrada. Falando de versão de entrada, a gente pegou aquela versão intermediária com o câmbio manual, que, como eu comentei na matéria, né, na ocasião, é uma versão que eu achava o valor até um pouco elevado por ser um câmbio manual para o uso no trânsito numa cidade como São Paulo, né? Mas nós temos a Comfortline, eu vou falar dela daqui a pouco dirigindo, e a Highline realmente que traz esse aspecto de ser a versão mais completa. Então, começando por aqui, o facelift incluiu a mudança na dianteira e na traseira, e a dianteira dessa versão Highline traz faróis com LED. Então, eles trazem essa assinatura da Volkswagen, né? Apesar que a luz diurna é só aqui no meio, não é aquele DRL como outros modelos, tal, né? O próprio Virtus, o próprio Nivus, né, na versão mais completa, que ele acende todo, mas mesmo assim o desenho está aí e ficou bem feito. Essa versão também traz rodas de 16 polegadas. Highline aqui na lateral, a Volkswagen sempre coloca o nome da versão exatamente dessa forma. Uma coisa que eu gosto desses carros, a coluna B preta, ela acaba amenizando, né, atenuando o desenho do carro, né? Ele até parece um pouquinho maior. E, como eu comentei, facelift na dianteira e também na traseira nós temos essa mudança. Você abre somente o porta-mala por dentro ou pelo chaveiro, né? Dá para abrir o porta-mala somente dessas duas maneiras, ele não tem uma abertura aqui externa. O porta-mala tem uma capacidade de 300 litros, que particularmente eu acho que para a proposta do carro acaba combinando bem. Uma coisa interessante do Polo, assim como o Virtus, Nivus, outros modelos da família Volkswagen, eles utilizam a plataforma MQB. Isso é uma plataforma modular que acaba gerando diferentes tamanhos entre um modelo e outro. No Polo, mesmo sendo um carro menor, a gente pode dizer que o espaço interno é razoavelmente bom e a gente tem aqui também a saída de ventilação para os passageiros. Eu comento aqui sobre o espaço interno e justamente aparecendo dessa forma, olha só, isso que eu falei, tá vendo? Não é um espaço gigantesco, claro, né? Mas é um espaço que você consegue andar e andar eventualmente até uma distância um pouquinho maior, ou seja, ele tem um certo nível de conforto para quem vai atrás. Aqui na parte interna, bom, uma coisa que é rápida é a conexão. Eu falei outro dia dos carros da Chevrolet, até um pouquinho mais rápida, mas essa conexão Apple CarPlay Android Auto sem fio também. Você entrou no carro, ligou, ele já conecta, já coloca ali as suas preferências, né, o Android Auto ou Apple CarPlay, e já começa a funcionar a conexão bem rápida, vale ressaltar. Volante de 3 raios, eu já comentei da Volkswagen que eu gosto muito, o volante também é objetivo, né, muda a faixa, aumenta volume, aqui você faz ajustes do Cruise Control, aqui tem as opções de visualização, tá vendo, ó, do painel, né? E tem várias informações que ele acaba te passando também nesse conjunto, que é justamente a velocidade, temperatura de óleo, viagem, consumo, vista geral, né? Que ele te dá algumas informações gerais sobre tempo desde o último abastecimento, velocidade média e consumo médio, então é muito prático. E o Volkswagen Play, que trabalha em conjunto com o aplicativo da Volkswagen também. Esse aqui é um acessório, eu vou falar daqui a pouquinho da versão Comfortline, que é um acessório que eu acho bem interessante. Descendo aqui, ar-condicionado de apenas uma zona e a transmissão de 6 velocidades. E aqui embaixo a gente tem também o carregamento por indução. Aqui é um detalhe interessante, né? A pintura fosca de dentro e sem
aquele feltro, né? Eu mostrei um carro antigo da década de 60 que trazia isso, e a indústria nacional e mesmo alguns carros de fora não trazem, né? Realmente curioso. É aqui um ponto que eu considero forte, que é o motor tricilíndrico turbo, que entrega até 116 cavalos quando abastecido com etanol. Muito bem. Hoje é dia de falar, então semana, aliás, de falar de teste do novo Polo Highline. Comando aqui, prático. Ergonomia é um ponto bom porque você tem vários ajustes, né? Então você encontra a sua posição de guiar facilmente. Como a gente sabe, o Polo tem uma história interessante aqui no Brasil, começando com aquele Polo que veio inicialmente, que era o sedã, que ele tinha uma certa desproporção no desenho, mas foi o primeiro contato, né, do mercado brasileiro com o Polo. Depois sim, veio o Polo hatch com os faróis de Mercedes Classe E, o pessoal sempre brinca, é parecido, mas foi um carro que, aliás, essa geração do Polo era legal porque sempre que a gente gravou com o Polo GTI, um carro que chegou aqui numa edição muito pequena, vieram alguns exemplares só, e a gente gravou com um faz alguns anos já no canal. E depois ficou fora do mercado, voltou, e a Volkswagen agora, né, há alguns anos, usando a plataforma MQB, realmente dá para dizer que eles acertaram a mão no Polo, nessa família toda, né, de derivados e outros modelos. São carros que têm um bom conjunto mecânico, tem um acerto muito bom, como eu falei, da plataforma, né, que é o MQB, e dessa forma eles estão conseguindo realmente aí ter sucesso de maneira geral no mercado. O que é interessante dessa mudança, então houve esse facelift, o pessoal passa direto no semáforo vermelho aqui, né, de pedestre. Houve essa mudança, então o facelift, ele já vinha vendendo bem desde que chegou aqui em 2017 e continuou a sua sequência, né, justamente com o Virtus também, que é um carro que eu gosto bastante, né, já comentei aqui de algumas versões que a gente avaliou, e então trouxe mudanças. Começando a falar exatamente desse conjunto de motor e câmbio. É engraçado como o motor tricilíndrico ele é um pouco áspero. Isso é bem curioso, é interessante porque se a gente parar num semáforo, vocês vão poder, a gente parou em um, mas eu não falei exatamente isso, mas ele é um motor que ele tem um funcionamento um pouquinho áspero. Outros tricilíndricos também são assim, mas é a relação talvez do motor, do câmbio, que gere, né, esse tipo de efeito. Esse motor tem um funcionamento um pouquinho áspero em alguns regimes de rotação. Por exemplo, se eu soltar aqui, ele dá uma... Quem tem 3 cilindros já deve ter se ligado nessa característica. Mas não é nenhum defeito, é uma característica. Eu já comentei até em outras matérias que a gente gravou com o Polo, né, e Virtus também, na versão tricilíndrica de 1 litro. Eu acho esse conjunto da Volkswagen bem acertado, o câmbio de 6 marchas também. O câmbio de 6 marchas é engraçado porque às vezes ele, por exemplo, você está numa situação onde ele poderia sair bem com a segunda marcha, tipo, você entrou numa rua mais devagar, ele poderia sair na segunda marcha ali, mas às vezes ele volta para a primeira. É o único senão que às vezes ele fica meio em dúvida aqui no modo normal, né? Mas fora isso, ele tem um funcionamento bom. Você está andando, ele vai, que nem aqui, ó, tô a 50 por hora, quarta marcha, então ele tem um entendimento bom do que você está querendo, digamos assim. Sobre consumo de combustível, essa é uma questão interessante. Esse carro está abastecido com etanol. Se eu fosse responsável por frota de todas as marcas, eu abasteceria sempre com gasolina, que a gente sabe que a gasolina ela faz uma boa diferença no consumo. Então aqui a gente teve uma média, a melhor média de 8,5 mais ou menos com etanol, mas em percursos menores ou percursos com trânsito mais pesado foi para 5 a média. Ou seja, a gente sabe, já testamos outros modelos do Polo e do Virtus que com gasolina eles têm uma capacidade realmente interessante de eficiência energética, mas com etanol realmente não rende tanto. Isso andando dessa forma, né, no modo normal de direção. Fora isso, é um carro que tem um bom conjunto. Eu acho que eu comentei do espaço interno, né? Eu acho que o espaço interno é um ponto
bacana do carro, dentro, logicamente, dessa proposta, assim como o porta-malas. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que é a versão Comfortline. Olha só, questão de coisas que você pode comprar com o mesmo valor ou não. A versão Comfortline desse carro traz o mesmo conjunto, câmbio automático e tal. Só que você tem um opcional só na Comfortline, que é o Volkswagen Play. Sim, é um bom diferencial. Volkswagen Play, você paga um opcional de R$ 1.600 mais ou menos, mas a grande vantagem é que você vai ter o Volkswagen Play, e a diferença que vai dar da Comfortline para essa versão é de R$ 6.000. Eu particularmente acho que o custo-benefício é melhor. Se eu fosse comprar compraria o Comfortline com a opção de multimídia, opção do Volkswagen Play. Então ficaria perfeito, R$ 6.000 de diferença, dá para pagar o IPVA e tal, sobra um dinheirinho ainda. Então eu acho particularmente mais interessante quando você compara versões. Tem roda 15 também, tem essa questão, mais barato para trocar, mais confortável. Enfim, é uma boa versão? É, porque tem gente que gosta de comprar a versão completa, a gente sabe. Mas eu iria na Comfortline com o Volkswagen Play e, para mim, particularmente, seria a versão do novo Polo. Agora a gente mudou de rua, essa rua Ouro Grosso, para quem conhece a Casa Verde. Olha só a buraqueira. Eu já vou encerrar aqui e em breve eu quero pegar uma Comfortline para falar justamente sobre isso. Além da GTS também. Ó, buraqueira, maravilha. Bem-vindos a São Paulo. Ô, beleza. É isso aí. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Tchau. Meu Deus.